Salve rapaziada, antes desse vídeo começar, eu só queria dizer que eu tava preparando tripé, iluminação, um monte de coisa aqui pra fazer esse primeiro vídeo bonitinho, mas eu não consegui não, rapaziada. Decidi pegar o celular aqui na mão mesmo e gravar, que eu me sinto mais confortável assim. Mas não é esse o tema principal do vídeo. O tema principal do vídeo é esse carinha aqui, ou esses carinhas aqui. O ano virou 2026, então eu decidi falar um pouco sobre Nintendo Switch. Se ainda vale a pena você pegar um Nintendo Switch 1 em 2026. E já vou adiantar para vocês que na minha opinião vale muito a pena você pegar um Nintendo Switch, porque eu acho que hoje o Nintendo Switch é o maior custo-benefício para você que só quer jogar alguns joguinhos e descansar um pouco. Se você compara o Nintendo Switch com outros consoles, por exemplo o PlayStation 5, que você pode pagar aí 3.161, 4.137 numa versão um pouco com mais gigas, mais espaço de armazenamento, ou então Xbox por 3.199, ó, do lado aqui do PlayStation 5, ou até mesmo se você quiser montar um computador, se você acompanha a tecnologia como eu, você já deve estar antenado no preço que as memórias RAM estão atingindo. Tá um absurdo isso aqui, cara. 32 GB DDR5, 4.547, meu amigo. Vai pagar caro. Você vai pagar caro. Então, pois é, Pedrão, tava querendo comprar alguma coisa pra eu jogar, porque não dá pra ficar no mobile. Então, meu amigo, eu te recomendo o Nintendo Switch. O preço do Nintendo Switch ele é um pouco mais acessível para você que quer jogar alguns jogos mais simples, para você que só quer se divertir um pouco. Você vai encontrar Nintendo Switch a partir de 2.300, a versão 1, e o Nintendo Switch 2 não vamos comentar por enquanto não, porque não, o Nintendo Switch 2 não vale a pena. Mas o Nintendo Switch 1, ele é sim o melhor custo-benefício, mas com um detalhe que eu vou te contar nesse vídeo. E é bom mostrar também uma opção ainda mais acessível de Nintendo Switch Lite, essa versão 100% portátil de R$ 1.440. Às vezes você consegue até mais barato que isso, tá? Na Shopee, você encontra promoções por R$ 1.200 em lojas boas oficiais aí, o Nintendo Switch Lite. Só fazer uma breve introdução a esse detalhe. Quando você pega o preço de jogos, você pega por exemplo o PlayStation 5, você vai ter jogos aí a partir de R$ 290 quase. O Xbox também não fica muito longe quando você pega o Forza Horizon 5 saindo a R$ 250 também. No computador, você pode encontrar os jogos um pouco mais barato em boas promoções na Steam. E sem contar também que dá pra você baixar no Piratão, né, na Steam Verde. Mas se você é como eu, que não gosta muito de correr o risco de pegar vírus no seu computador, você vai preferir comprar. Mas então beleza, os jogos estão caros, os consoles estão caros, mas e o Nintendo Switch? Então toma, tá? Então toma. R$ 500 no Mario Kart World, 440 no Zeldinha também. Mas não se preocupe, aqui nós estamos falando do Nintendo Switch 2 e o foco desse vídeo é o Nintendo Switch 1. Mas também não tá muito diferente não, porque R$ 240 num remake de Super Mario Galaxy 2 é... Cara, isso é um absurdo, velho. Mas calma, tem uma solução. Provavelmente você já viu no título desse vídeo que eu vou falar sobre o desbloqueio do Nintendo Switch. Mas eu só gostaria de comentar o porquê de eu achar que o Nintendo Switch vale muito a pena. E aqui está o motivo, a sua gama de jogos. O Nintendo Switch 1, você pode ver que ele tem mais de 18 mil jogos disponíveis. Tem a variedade de jogos incríveis que você pode encontrar. Parece até que eu estou fazendo propaganda para Nintendo, né? Mas enfim. Você pode encontrar desde Pokémon, a Super Mario, Zelda, jogos lançamentos, Metroid e até remakes de jogos um pouco mais antigos como Luigi Mansion 2. Eu cheguei a jogar o Luigi Mansion 3 no meu, vou falar já já do meu. Eu cheguei a jogar o Luigi Mansion 3 e cara, são jogos assim, incríveis, é gostoso de jogar, vamos dizer assim. Porém, sinceramente, cara, R$ 350 num jogo como Princesa Peach não é uma franquia tão gigante e os jogos da princesa em si, sabe? Mesmo que fosse a franquia principal do Mario, R$ 350 não valeria a pena. Apesar dos jogos serem muito bem feitos, serem muito bonitos e dá pra ver o carinho que os desenvolvedores colocam em todos os seus jogos. Mas então qual que é a solução para você que não quer comprar um Xbox, não quer comprar um PlayStation, não quer pagar R$ 400 em um jogo de videogame morando no Brasil? A solução, meu amigo, é você ter um Nintendo Switch desbloqueado. Eu tenho um Nintendo Switch desbloqueado, eu ganhei ele do meu pai de presente em 2020 ou 2021, não me lembro direito. Mas ele é uma versão desbloqueada e você pode ver que dá pra baixar vários jogos nele. Eu não gosto de deixar muito o jogo baixado porque você vê um monte e acaba que não joga nenhum. Mas enfim, eu tô jogando Zeldinha e esse jogo aqui tá me encantando, viu, cara? Esse jogo é muito bom. Mas o Nintendo Switch, cara, ele é extremamente fácil de você desbloquear ele. O Nintendo Switch que dá pra você desbloquear, a primeira versão do Nintendo Switch 1, né? Tem 3 versões que dá pra você comprar. Vou mostrar, por exemplo, daqui mesmo. Tem a versão do Nintendo Switch V1, depois tem a versão do Nintendo Switch V2, que foi a
o lançamento da versão, onde teoricamente eles corrigiam esse desbloqueio e fazer algumas melhorias, como o tempo de duração da bateria. Tem o Nintendo Switch OLED e também tem o Nintendo Switch Lite. Eu já adianto para vocês que todos os quatro, o Nintendo Switch V1, o Nintendo Switch V2, o Lite e o OLED, dá para desbloquear, tá bom? Porém, tem um detalhe. Eu não vou explicar muito de forma técnica, mas a minha versão do Nintendo Switch é essa aqui. É a famosa da caixa branca, ou o Nintendo Switch V1. O Nintendo Switch V1, se você comprar ele no OLX, você vai encontrar aí às vezes preços de R$2.000, R$2.100 nele. E ele vale tudo isso porque ele é o mais fácil de desbloquear. É tão fácil que eu mesmo desbloqueei o meu em casa. Você pode encontrar vários tutoriais aí no YouTube ensinando hoje em dia como é que desbloqueia, mas eu desbloqueei... Nossa, calma aí que essa tela minha aqui é um pouco antiga, tá toda azul. A mágica do segundo monitor, trazer pra cá. Eu desbloqueei o meu seguindo só esse tutorial escrito no Word pelo Goma. O Gomenex é um dos desenvolvedores, acho que dá pra chamar assim, do desbloqueio do Nintendo Switch. E esse, acho que tá um pouco desatualizado, essa versão que eu tenho aqui do formulário, mas enfim. Se você procurar aí pela internet, você vai achar Nintendo Switch Hacks, História, Glossário, Tutoriais e Respostas. Seguindo só esse tutorial e lendo um pouco aqui, você já vai ser ingressado nesse mundo do desbloqueio. Por aqui mesmo ele vai te ensinar passo a passo como você pode desbloquear. Ou seja, o Nintendo Switch V1 ele é extremamente fácil de desbloquear. Agora, essa versão do Nintendo V2 da caixa vermelha, o Nintendo Switch Lite e o OLED, eles já tiveram uma atualização no firmware deles, ou seja, nos componentes. Então, para desbloquear esses caras aqui, também é possível, porém você precisa soldar o chip de desbloqueio na placa do Nintendo Switch. Obviamente, se você não for um mestre de solda com formação no Senai, você não vai conseguir fazer isso nunca e você vai quebrar o seu Nintendo Switch. Porém, você pode contratar lojas que fazem esse serviço. Existem várias lojas famosas, obviamente eu não vou falar de nenhuma delas aqui porque eu não sou patrocinado, mas você pode encontrar no Instagram ou então pesquisando no Google aí desbloqueio de Nintendo Switch na minha cidade, você consegue encontrar aí. Mas é possível sim, tá? Mas se você puder encontrar, a minha recomendação é que você pegue o Nintendo Switch V1, porque ele é extremamente fácil de desbloquear, você desbloqueia ele só com o uso de um computador, nada mais. Às vezes, pelo preço e pela portabilidade, você pode achar uma ótima opção comprar um Nintendo Switch Lite. É claro, eu não vou dizer o que é melhor para você, mas sinceramente, eu recomendo você considerar juntar uma grana a mais, juntar uns R$600 a mais e pegar um Nintendo Switch com dock, aquele que você pode colocar na dock para poder jogar na TV ou no seu monitor. Porque sendo bem sincero, pelo menos para mim, você vai usar bem menos a portabilidade do Nintendo Switch do que você imagina. Isso dá algumas ocasiões, às vezes jogar um pouco antes de dormir na cama faz bem, quando eu vou pra roça também eu gosto muito de jogar, mas inclusive eu zerei o Red Dead Redemption 1 todo no meu Nintendo Switch quando eu tava na roça. E cara, eu vou te falar, esse jogo é incrível, viu? Nossa, só de pensar nisso, mano, já... Eu afirmo novamente, rapaziada, o Nintendo Switch vale muito a pena. Mas o bom de você ter um Nintendo Switch, vamos dizer assim, completo, sem ser o Lite, é isso aqui, cara. Basicamente, você tem as duas opções. Você pode usar tanto portabilidade, como quando eu vou pra roça, ou então basta você colocar ele na dock, que a imagem já vai pro monitor. Basta eu trocar a entrada do meu monitor para HDMI, já estou aqui no meu Nintendo Switch na minha tela. Eu uso esse controle aqui pro meu Nintendo Switch 8-bit do. Ele não está conectado no Nintendo Switch, agora ele está conectado no meu computador, mas não seja por isso. Tem como fazer isso aqui também, ó. Bom que eu dou exemplo aqui agora. Tirar. Calma aí que eu precisei trocar de mão. Tirar os joysticks e fazer tudo com a mão só é complicado. E agora eu posso jogar diretamente da minha TV, diretamente do meu monitor. Então, na minha opinião, vale a pena você juntar uma grana um pouquinho a mais para poder ter essa versatilidade de poder jogar tanto portabilidade quanto no seu conforto da sua casa, sentado no seu sofá ou na sua cadeira gamer da Pichau. Olha isso que da hora, tem como você mexer a câmera quando você mira pelo joystick. Doideira, né? Então, enfim, eu acho que vale muito a pena você... Calma aí, deixa eu só colocar o controle aqui. Então, enfim, acho que vale muito a pena você comprar um Nintendo Switch e desbloquear, ou então já comprar desbloqueado. No LX você encontra várias opções já desbloqueado. Os preços para fazer o desbloqueio do Nintendo Switch variam bastante, mas ficam em torno de R$300 a R$400. Então, ou seja, se você deseja comprar um Nintendo Switch para desbloquear, coloque mais uns 400 com a zona de segurança, uns R$500 a mais aí, acho que não chega a tudo isso, no seu orçamento para poder dizer que, para você ter essa segurança, né, de que você vai gastar a mais para desbloquear. Porém, olha pelo lado bom, é uma vez só também. Se você for pagar, você vai pagar uma vez e você vai poder baixar uma gama de jogos, como eu mostrei, mais de 18 mil jogos, totalmente de graça. E você deve estar se perguntando como é que você faz para baixar. Existem duas formas, já vou te tranquilizar quanto a isso.
Duas formas, pelo menos, que eu conheço, né? A primeira delas é pelo Tinfoil. É um aplicativo onde você baixa os jogos diretamente do Nintendo Switch. Porém, eu não gosto muito dessa forma por conta das lojas ficarem sempre caindo, eu ter que ficar indo atrás de mais lojas onde eu baixo esses jogos. Então, eu prefiro usar esse programa aqui, o Sphyra, onde eu posso baixar os jogos através do cabo USB pelo computador. Eu ativo esse aplicativo aqui, o DBI, vou no meu computador, baixo os jogos via torrent e transfiro via cabo USB para o meu Nintendo Switch. Você pode encontrar os jogos em sites por aí, mas eu particularmente uso essa forma aqui no Telegram. Esse botzinho aqui do Telegram, NSW Torrent Library. Basta você chegar no bot aqui e dizer qualquer jogo que você quiser baixar. Vou colocar aqui, por exemplo, o Mario Galaxy. Ele já mostrou o novo Mario Galaxy que lançou, o 1 e o 2. Eu posso baixar ele num total de 5 GB através de programa Torrent. Eu não vou mostrar agora como é que se faz, porque o vídeo fica muito longo, mas você encontra tutoriais no YouTube por aí, tá? Basta você pesquisar como instalar os jogos via DBI. E recomendando o bot mais uma vez, é esse aqui, NSW Torrent Library. Vale muito a pena e se você tiver opção, tiver a disponibilidade, considere dar um donate pros caras, tá bom? Mas vai por mim, rapaziada, é muito fácil, falando assim parece ser difícil, parece que você vai se complicar se você comprar um Nintendo Switch e não saber mexer direito, mas conclusão, vale muito a pena. Compra um Nintendo Switch, se ele for bloqueado, eu recomendo você pagar para desbloquear, não pague R$400 nenhum jogo, pelo amor de Deus. Os preços variam de R$400 a R$500 para poder desbloquear, às vezes menos que isso. E para poder baixar jogos, você pode baixar jogos via PC ou pela loja Tinfoil no próprio Nintendo Switch. No mais é isso, rapaziada. Me desculpa se o vídeo ficou confuso, ficou um pouco sem nexo, é porque eu não preparei muito um roteiro para esse vídeo aqui não, só fui falando e dando minha opinião aqui conforme vinha na minha cabeça, tá bom? Mas é isso, separa a graninha, compra o Nintendo Switch, desbloqueia ele, vale muito a pena e você não vai precisar pagar R$240 em jogos para poder ficar se divertindo. Tamo junto.